chegamos na terceira parte, onde a gente vai ver a fisiologia desses micro-organismos. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou dar uma pausa aqui. Beleza, tudo ok. Então, vou mostrar aqui para vocês. Fisiologia das bactérias. O que são essas bactérias, o que comem, onde vivem, né? Onde elas se reproduzem. Então, vamos descobrir. Como é que essas bactérias elas crescem? Como é que elas se reproduzem? Como é que a gente gera mais bactérias a partir de uma? Então, a gente tem essa fissão binária. O que é a fissão binária? Através e a partir... Deixa eu botar meu pointer aqui. A partir de uma só célula, essa célula sofre elongação e duplicação de todo o seu conteúdo interno, forma-se um septo e aí ocorre o desprendimento aí dessas duas bactérias para formar duas células filha. É nesse momento aqui que as penicilinas agem e aí impede a multiplicação desses micro-organismos. Então, ocorre, como eu falei, a duplicação dos componentes celulares e a gente tem novas bactérias aumentando exponencialmente. E o que é esse tempo de geração? É o tempo necessário para que ocorra uma geração, ou seja, para que ocorra a formação de duas células filhas a partir de uma. Existem bactérias que têm tempos de geração longos, que demoram muito para se reproduzir, e tem outras que têm tempos de geração mais curtos. E isso aí são características fisiológicas de cada uma dessas bactérias. Sobre o crescimento desses micro-organismos, quando a gente está com esses micro-organismos, principalmente em cultura celular, lá no laboratório, a gente percebe que eles têm fases de crescimento, dependendo da quantidade de células, da quantidade de nutrientes e de espaço que ele dispõe para crescer. Na fase lag, esse micro-organismo ele está meio que dormente. Está ali, suave na nave, não está consumindo muito nutriente, está começando a se adaptar àquele novo ambiente. Quando ele está com a população maior, já está aproveitando melhor os nutrientes, já está se adaptando, ele entra numa fase chamada fase exponencial. Aqui é a melhor fase para a gente fazer testes, é a melhor fase para a gente estudar um micro-organismo. Por quê? Porque ele está extremamente ativo. Ele tem nutriente, ele tem espaço suficiente, então ele está nas melhores condições possíveis. Só que aí ele vai crescendo, crescendo, e aí ele vai começar a competir por espaço com outros micro-organismos, porque já vai ter uma densidade populacional muito maior, já vai competir por nutrientes, já não vai ter a mesma quantidade de nutrientes, já vai ter se acabado um pouco. E esses micro-organismos, no seu metabolismo, já vão ter excretas, né? Já vão ter moléculas tóxicas, até mesmo para eles, que vão ser dispersas aí no ambiente. Então, nessa fase aqui, o número de células que estão se multiplicando e surgindo é equivalente ao número de células que acabam entrando em morte. Então, é uma fase chamada fase estacionária. E depois de um tempo, quando essa população já está muito grande, já tem muitos metabólicos tóxicos naquele ambiente, já não tem nutriente, essa célula entra em morte. E essa população morre muito mais do que esse indivíduo. Então, num organismo, isso também pode acontecer, mas não necessariamente perfeitinho desse jeito. Mas essas são as fases de vida de uma bactéria, desde quando ela está começando, né, de uma cultura, de uma comunidade microbiana, desde o início da comunidade até o fim dessa comunidade. E é muito clássico se estudar essas fases de crescimento. Bom? Outra coisa importante que a gente tem que estudar quando a gente fala de fisiologia microbiana é se esse micro-organismo, essa bactéria, consegue ou não metabolizar o oxigênio.
Por quê? Porque é uma forma de classificação desses micro-organismos. Se ele é aeróbio, se ele é anaeróbio, se ele é aeróbio facultativo, microaerófilo ou aerotolerante. Percebam aqui essa imagem. Nesse primeiro tubinho, tubo de ensaio lá do laboratório de microbiologia, aqui a gente tem uma zona óxica, por quê? Porque está em contato com oxigênio, porque isso não é um tubo que tem ausência de oxigênio. Quando a gente fecha, o oxigênio acaba entrando. E tem essa zona aqui anóxica. Isso quer dizer que não tem tanto oxigênio e aqui por baixo já não tem oxigênio nenhum, certo? Existem micro-organismos que precisam de oxigênio para sobreviver, que têm enzimas de conversão desse oxigênio. Eles só crescem, portanto, perto da superfície, que é essa superfície óxica. Em contrapartida, existem micro-organismos que não crescem bem na presença de oxigênio, porque eles não têm o arcabouço enzimático necessário para converter o oxigênio em espécies, né, menos tóxicas para ele. Então, ele sempre vai crescer aqui com maior facilidade, longe do oxigênio. Existem aqueles micro-organismos que crescem tanto na presença quanto na ausência de oxigênio, sendo que cresce melhor na presença, que é o aeróbio facultativo. Então, ali é fluido, né? Participa dos dois ambientes. O microaerófilo, ele gosta de oxigênio, mas em pouca quantidade. Ele se afasta um pouquinho da zona óxida. Então, vocês vejam que ele ainda cresce aqui, mas não tão em cima do oxigênio. E o anaeróbio aerotolerante, que cresce também nas duas situações, só que ele cresce melhor distante do oxigênio, diferente do facultativo, que cresce melhor perto do oxigênio. Professora, para que saber disso? Bem, gente, existem regiões do nosso corpo que têm bastante fornecimento de oxigênio e tem outras que têm pouquíssimo fornecimento de oxigênio. Existem bactérias que fazem o biofilme aqui da nossa cavidade oral e elas são anaeróbicas ou microaerófilas. Então, elas não gostam de oxigênio e elas crescem intensamente aqui nos nossos dentes, causando aí estragos terríveis. Quando a gente tenta crescer elas em laboratório, a gente tem dificuldade. Por quê? Porque o laboratório é cheio de oxigênio, a gente precisa de uma câmara só de crescimento delas. E já existem outros ambientes que são cheios de oxigênio, como o nosso cérebro, que a gente está em contato com oxigênio o tempo todo. Então, a depender da enfermidade, do tecido, a gente pode saber, olha, essa bactéria provavelmente ela não é suscetível a oxigênio, ou é suscetível a oxigênio. Então, vamos utilizar uma terapia relacionada a isso. Existem as oxigenoterapias, né? Tudo isso. Quando vocês forem fazer a leitura, uma bactéria, ela sempre... Primeira coisa que vai dizer sobre a bactéria. Bactéria, coco, gram positivo ou gram negativo, aeróbia, anaeróbia, microaeróbia. Sempre desse jeito. Sempre que vocês forem ler, vai ter essas três primeiras características. Então, para estudar micro, a gente precisa ter isso em vista. Tá bom? Tudo bem até aí, pessoal? Até aqui tudo certo. Já fez isso, fala. Eu vi aqui. A galera, o intervalo vai ser de que horas? Então, a gente pode fazer o intervalo quando a gente for passar para a próxima aula. Porque vocês já estão cansados, só tem 1 horinha de aula. Começou agora. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu ia falar que já perguntou a dúvida aí, professora, se nessa fissão ocorre mutação já? Pode ocorrer. Como pode não ocorrer também. O momento de mutação, ele pode ocorrer no momento em que está se construindo novas moléculas de DNA. Como ela pode ocorrer num mecanismo aí que a célula tente reparar, mesmo que ela não tenha esse arcabouço enzimático, e aí forma mutação.
Então, pode ocorrer nesse momento de separação, como pode haver aquelas transferências que a gente falou também. Professora, no caso, o plasmídio vai ter um DNA recombinante, no caso, né? Por isso que pode ocorrer novas recombinações de DNA e ocorrer uma mutação? Também. O plasmídio ele também pode sofrer recombinação, assim como o cromossomo bacteriano também pode sofrer recombinação gênica. Mas nesse caso, não é que um novo gene vai ser adicionado no cromossomo microbiano. Ele vai receber novos genes, que aquele plasmídio tem 9 genes, mais de um, e ele não vai se incorporar lá no cromossomo, ele fica fora. Mas ele meio que acompanha o crescimento daquela colônia. Toda vez que fosse dividir, é dividir tanto o cromossomo quanto o plasmídio. Porque na divisão, certo? Na reprodução binária, eu até botei aqui para a Jean que não ocorria uma mutação, porque eu acho que ela ia passar integralmente o DNA da mãe para os filhos, né? É porque mutação, o nome já está dizendo, a mutação ela é inesperada. Quando a gente vai, você, quando a gente está crescendo e nossas células se dividindo, não é para acontecer mutação. No mesmo que na célula bacteriana, não é para acontecer mutação. Mas se a gente tiver fatores externos, como UV, que é uma coisa que causa bastante mutação em bactérias, produtos tóxicos, ou qualquer outro tipo de agente que possa propiciar a mudança do nosso código genético e gerar uma mutação, pode ocorrer nesse momento de divisão, como pode ser que não ocorra. Em que momento em que é passado esse DNA exógeno? Já é outra história. Esse DNA na forma de plasmídio. Esse momento pode ser tanto na conexão de uma bactéria com outra, quanto a bactéria está passando e pegar aquilo para ela, que tem restos mortais de outra bactéria, como de mãe para filha, né? De célula mãe para células filhas. Como o Ranieri falou aí, a mutação é aleatória, tanto em indivíduos quanto no momento em que ocorre. Professora, a senhora poderia explicar de novo os microaerófilos? Sim. Vou voltar aqui. Bom, o microaerófilo, ele cresce próximo à área óxica. Vou pegar o ponto. Ele cresce próximo à área óxica, mas ele não se aproxima tanto quanto o aeróbio. Tá vendo que o aeróbio, ele fica aqui intensamente? Ele não. Ele vai crescer melhor quando ele tiver oxigênio, mas em menor concentração. Que aí ele está aqui crescendo melhor, numa faixa que está um pouquinho mais longe do oxigênio, mas que não está aqui no fundo, né? Então, essas que crescem aqui, elas até crescem, mas a colônia, a comunidade microbiana, ela cresce melhor aqui embaixo. Um pouquinho abaixo. Obrigada, professora. Louise, a senhora tinha falado sobre a penicilina. A bactéria, quando a gente faz o uso da penicilina, ela chega a formar o septo, ela chega a se dividir e não resiste porque não tem parede celular, ou nem se dividir ela chega, tipo, só forma o septo. Não, ela não consegue finalizar a formação daquele septo. Ela não consegue concretizar essa divisão. Então, é antes da formação do septo. É no momento da tentativa dela de se dividir, de construção daquele septo. Ela está lá tentando se dividir, aí quando ela não vai aumentando assim, ela vai aumentando, 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 aí vai ter um momento que ela vai precisar construir mais peptidoglicano para formar o septo, né? Só que aí, no momento em que ela for tentando construir essa nova parede, a penicilina, os beta-lactâmicos, eles não vão deixar. E aí não forma. E ao invés de se formar novas células, essa célula vai continuar produzindo mais material, os componentes internos vão continuar trabalhando e a parede não vai aguentar. É como se a gente estivesse enchendo uma bexiga, enchendo, e uma hora ela vai estourar e não vai dar um fechamento. Ela vai se partir, e vai sofrer liso. Obrigada. E bom. Jean Carlos, estou sem áudio.
E daí, é daí que pode surgir a resistência a antibiótico? Também podem se surgir resistências a antibióticos de diversos fatores. Os plasmídios são fatores determinantes. Mas aí a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco.